existencialismo. Só agora então, a partir de hoje aí, o mercado de última hora tinha passado, né? Não tinha? E hoje nós vamos continuar então falando dele. Ele que lançou as bases do pensamento lógico e científico do mundo ocidental. A lógica vai ser fundamental para o desenvolvimento da filosofia e a ciência. Ele é considerado um dos primeiros grandes cientistas da história. Estudou principalmente campos como a biologia, onde ele deu alguns passos significativos no estudo de diversos animais, estabelecendo até inclusive alguma classificação dos animais a partir das suas características físicas. Então ele já deu início no pensamento científico. E ele vai desenvolver a lógica. O que é a lógica? Sabe? O que é a lógica para vocês? Vocês não sabem? Significado de alguma coisa? Significado de alguma coisa, sei lá. Significado, sentido, tem a ver também, né? A lógica a gente usa ela diariamente, às vezes inconscientemente. A lógica no campo da filosofia é uma ciência, um campo de estudos que estuda a forma correta de raciocinar. Então, a lógica ela nos ensina a pensar direito, a pensar com consistência, com coerência, com coesão. Por isso a lógica tem 3 princípios básicos. O primeiro princípio da lógica é o princípio de não contradição, aliás, de identidade, desculpa. O princípio de identidade é o seguinte: uma coisa é o que ela é. A é igual a A. É assim. Então uma coisa é igual a ela mesma. A é igual a A. Lenita é igual a Lenita, né? Esse é o primeiro princípio da lógica. O segundo princípio da lógica é o princípio de não contradição. Se A é igual a A não pode ser igual a B. Porque A não pode entrar em contradição. Se A for outra coisa diferente do que ele mesmo, ele vai entrar em contradição. A Lenita é a Lenita e não é o João Pedro. Porque se fosse o João Pedro, nós teríamos aí uma contradição. Como é que a Lenita é a Lenita e é o João Pedro ao mesmo tempo? Não tem como, né? Então é o princípio de não contradição. A Lenita é a Lenita e a Lenita não é o João Pedro. Eu sou eu e não sou vocês. O terceiro princípio da lógica é o princípio de ter sido excluído. Se A é igual a A, conforme a sua identidade, e ele é diferente de B, A também não pode ser A e não A ao mesmo tempo. Se você é você, você não pode ser ele. E não tem como você ser você e não ser você ao mesmo tempo. Ou você é você, ou você não é você. Entendeu? Esse é o terceiro princípio da lógica. Mas e se tiver algumas personalidades? Aí nós vamos ter que incorporar essas personalidades no seu eu. O seu eu inclui diversas personalidades. Entendeu? Então essas personalidades fazem parte do seu eu. Continua sendo eu. Você continua sendo eu. Só que uma hora com uma personalidade, outra hora com outra. Se for, por exemplo, uma pessoa com um transtorno bipolar, então você vai estar feliz, eufórico, então vai ser depressivo. Puto, com raiva. Então, todos esses momentos você é você.
Quando o sujeito tem transtorno de múltiplas personalidades, ele é a mesma pessoa. Só que tem hora que ele se apresenta com uma outra identidade ou personalidade por conta do transtorno. Mas é a mesma pessoa, ele não se torna outra pessoa. Porque na pessoa dele está incluída também essas múltiplas personalidades. E a gente usa, como eu disse, de forma inconsciente, e deveria usar isso aqui em tudo na vida, né? Se você quer defender uma posição, você tem que saber que você, ao defender ela, você não pode defender outra, que é contrária a ela. E não pode ser a favor e contra ao mesmo tempo. Vou pegar um exemplo das armas. Você é a favor ou contra o porte de armas? A favor? Eu sou a favor e contra. Então, se você é a favor, você tem que sustentar essa tese diante das possíveis contradições. Você é a favor em qualquer circunstância? Não. Segurança. Para segurança? Mas quais são as circunstâncias que seriam passíveis de ser para segurança? Como assim você fala? Em que circunstância você deveria ou poderia portar armas para se sentir seguro ou para se defender? Um assalto, uma ameaça, no caso. Estou passando na rua com ninguém, aí já fico com a arma. Mas também a posse de arma também precisa de responsabilidade para algumas pessoas. Exatamente. Né? Então, você defenderia esse direito para todo mundo ou só para algumas pessoas? Mas é matar todo mundo que tá no saco. Não, precisa de responsabilidade. Porque tem gente, o sujeito que tem um transtorno bipolar, por exemplo. Se tiver uma arma, no momento em que ele estiver no ataque, O ataque mata todo mundo. então a pessoa tem que fazer o exame psicológico. Até eu acho. Porque você não pode pegar a arma na mão do doido. Mas aí é só usar outra personalidade. Ele pode justificar isso para mim, mas tem que provar. Através ali de laudo que ele fez aquilo sob influência de um transtorno. Mas aí essa pessoa representa um perigo para a sociedade, portanto ela não poderia estar no convívio social, ela deveria estar internada. Uma instituição responsável por acolher pessoas que representam risco para a sociedade, que é o tipo manicômio, hospício, né? Que hoje somos chamados de hospital psiquiátrico. Então, essa pessoa não pode ficar na sociedade. Então não é para todo mundo, né? Em algumas situações, em algumas circunstâncias, para algumas pessoas. Então você tem que usar a lógica para você construir um argumento para defender o direito de porte de armas, de forma a não entrar em contradição. Né? Só pode nessa circunstância e tal. Por quê? Porque em outras circunstâncias pode dar B.O. Isso. Quem é contra geralmente o porte de armas? As pessoas alegam que se todo mundo tivesse arma, o mundo seria muito mais violento. Essa teoria. Sem arma já violento. Hã? Sem arma já pior. Mas o que adianta? Não adianta eles inventar uma regra para você ter o porte de Então. arma. Ninguém hoje em dia tem. Esse argumento é extremamente frágil. Os países mais seguros do mundo têm porte legal de arma. Mas ninguém. Tem gente que não faz. Ele compra ali, compra algumas coisas e não faz o porte de arma. E tem países que têm o porte de arma legal e quase restrito, como os Estados Unidos, que tem índice de violência alto para o país do primeiro mundo. No Brasil, não tem o porte legal para algumas pessoas, há muitas dificuldades e empecilhos, porque tem todo um processo, mas o bandido tem acesso à arma facilmente, né? Então, para a pessoa de bem, para a pessoa de bem, é difícil você ter. Hoje tem a possibilidade dos CATs, que é um colecionador, atirador e caçador. Esses três grupos pode tirar um registro. Sim. Aí, o colecionador só pode ter em casa, você não pode andar com Meu pai a desse barulho de carro aqui. O caçador só quando você for caçar. O atirador, que é esse. Só quando você for no Só quando você for no tiro.
Mas Ele pra fez o caçar pessoal, também, esquece. essas coisas, eles também têm que arma. Só se vai chegar no Eles não meio. têm papel também, Então mas... foi já nos Estados Unidos, lá, alguns estados é liberado, outros é proibido. Lá a autonomia dos estados. Então, para você construir uma argumentação consistente, você tem que levar em consideração os argumentos contrários. E levando em consideração os argumentos contrários, marcar uma posição para poder falar, não, esse argumento que você usa contra o que eu penso é um argumento frágil. Você pode usar, a pessoa fala, mas se todo mundo tiver arma, o país vai ficar muito mais violento. Peraí, tem países que é liberado. Os países nórdicos, boa parte deles tem uma arma pesada lá para caçar, né, animais grandes. E tem os menores de violência. Então, ter arma não significa que terá mais violência, ou terá mais mortes. Já nos Estados Unidos é uma outra realidade. Então depende da cultura, depende de uma série de fatores. E talvez esse seja o argumento mais frágil. Agora, achar que também a arma trará segurança é um argumento frágil. Porque nem sempre, né? Produz, ou causa, ou traz mais segurança. Mas você dentro de casa é mais fácil você estar com a arma do que ficar sem nada. Não adianta, cara, se a pessoa souber que você tem alguma coisa dentro da arma, o cara tiver que avisar a casa, ela vai saber que você tem alguma coisa. Você acha que ela não vai caçar ele no estado? Não, mas aí vamos lá, né? Para poder dar Não, mas na uma. hora que pisou, quando é liberado, já conseguiu voltar. Tá dentro da área. Sim, mas Se- na hora você não vai dar pano, né? Se o bandido ele imagina que o sujeito tem arma, o bandido vai atuar de forma mais violenta. Diferente, Ele só atua com menos violência porque ele supõe que não haverá violência em contrapartida. Então ele pode até nem chegar atirando. Agora, se aí ele imaginar que você tem arma, ele não pode dar qualquer espaço para que você tenha tempo de pegar a sua arma. Então, se hoje tem muitos crimes, né, de roubo, de assalto e não a morte, é porque os bandidos supõem que a pessoa não tenha arma. Porque se ele imaginar que tem arma, ele vai chegar de forma muito mais bruta para poder. por isso que muitos ladrões chegam para roubar a gente, pega específico no pouco. Então eles imaginam, é complicado. Durante os últimos anos, que foi o Bolsonaro liberou as armas aí, houve uma diminuição no índice de violência no nosso país, ou pelo menos os crimes de assassinato. O Brasil tinha média de 60 até 70 mil assassinatos por ano. Caiu para 50, 40 mil. Então diminuiu bastante. O que mostrou que as pessoas têm arma não, logicamente, ou não necessariamente, levou a haver mais violência ou crimes de assassinato. Aí a galera de esquerda vai e pega, mas peraí, isso aconteceu porque teve uma pandemia no meio, as pessoas não saem de casa, por isso que diminuiu. Então tem toda, sabe? É assim que funciona o discurso e a argumentação, e todos eles vão levar em consideração a lógica. Se você defende uma posição, você tem que arrumar argumentos que corroborem ela e que deem a ela uma consistência lógica. Assim como o outro lado vai fazer a mesma coisa. E aí você tem que ver qual dos dois tem mais lógica, qual dos dois seria a melhor forma de interpretar e de enxergar a realidade. A questão da segurança pública. O que traria mais segurança? Mais pessoas armadas ou outro tipo de política pública? Para pessoas armadas. Aí, para construir argumentação diante dessa posição, você tem que usar a lógica. Quem defende essa teoria tem que usar a lógica, assim como quem defende a teoria contrária. De todo jeito, a gente sempre vai usar a lógica para poder construir os nossos raciocínios, porque o raciocínio ele precisa ter coerência, coesão, consistência e assim poder enfrentar a forma de pensar diferente e existir
mostrando aí a sua razão de ser. Então, Aristóteles vai lançar as bases. Quantos minutos aí? 4. 4. Como ficaram conhecidos os discípulos de Aristóteles? Peripatéticos. Por que peripatéticos? Porque eles filosofavam caminhando, dando voltas, numa escola que era chamada de Liceu. Aristóteles, ele foi e comprou um antigo templo dedicado ao deus Apolo Lício. E lá ele construiu a sua escola, que ficou conhecida como Liceu, por causa do deus Apolo Lício, que era o deus da razão, da ordem, da música, e o deus que puxava a carruagem do sol no céu, na mitologia grega. Então lá não existiam salas de aula, um espaço onde os alunos ficavam sentados. Eles filosofavam caminhando, dando volta nos jardins do templo antigo dedicado a Apolo. Por isso, peripatéticos, aqueles que filosofavam andando. Filosofavam caminhando. Dando voltas no templo de Apolo. Qual que é o princípio do conhecimento segundo Aristóteles? Todo conhecimento segundo Aristóteles começa com 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Não há nada no nosso intelecto que não tenha chegado senão por meio dos sentidos. Tudo que a gente conhece graças aos sentidos. Através dessas experiências sensíveis, a gente vai formando um conceito, um conhecimento sobre o mundo. Então, o princípio do conhecimento para Aristóteles são 5 sentidos. Na próxima aula a gente continua, porque não dá tempo de explicar.